vamos voltar a acompanhar. Eu aproveito então para acolher ao doutor Rodrigo Lazzarini. Isso. Esses padre. dois Z's aqui, É. Lazzarini. É Lazzarini, mesmo. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado. doutor Rodrigo. Muito obrigado, É uma padre. alegria recebê-lo aqui. É um prazer. Que Deus o abençoe muito. Amém. Obrigado pelo seu sim. Muito obrigado pelo seu sim. O doutor Rodrigo, ele é psicólogo, especialista em dependência química, né, doutor? Isso. O senhor sabe que eu mesmo não sabia que existisse essa especialidade em dependência química. Sim, hoje em dia existem alguns centros de ensino, né, algumas universidades que oferecem essa pós-graduação para profissionais de saúde e para outros profissionais também, não só na área de saúde, né, advogados, administradores, né, porque esse é um problema, a dependência está instalada em todos os cantos. Né? Todos os cantos. E ela aparece, as consequências aí afetam muitas pessoas, viu, padre? Muitas mesmo. Nós temos alguns estudos que apontam que um dependente químico, ele afeta diretamente cerca de 16 pessoas, dentro da família, empregadores, vizinhos. Né? Então, todos acabam sendo impactados de alguma forma com a dependência de uma pessoa. 16 pessoas. Meu Deus. Não é só a pessoa que sofre, né? Não é. Sofrem. É um mal social, né, padre? E o que nós entendemos é assim, a sociedade hoje ainda não está preparada para lidar com essa questão. Né? Além do estigma, né, social que o dependente, né, o doente sofre, né, existe uma questão que permeia as políticas públicas, né, e que precisa ser pensada seriamente. A dependência química, ela foi o estudo para se especializar nisso. Qual foi a motivação que levou o senhor a buscar essa especialização? Boa pergunta. Logo que eu concluí a faculdade, eu precisei continuar estudando. Né? A gente entende que uma faculdade de psicologia, assim como outras faculdades, elas são muito técnicas, né? Nós temos aí 1 ano só de atividades mais práticas e essa identidade de um profissional, ela precisa ser construída com o tempo. Voltando para a sua pergunta, na história da minha família, eu tenho um histórico familiar aí positivo, como muitas famílias, né, para dependência química e eu pude observar de perto isso acontecendo na minha família e aonde eu morava ali, né? Eu morei numa cidade pequena e nessa cidade pequena muitas pessoas faziam uso de substância, amigos próximos, né? Alguns que não estão mais aqui. E esse chamado, né, eu posso dizer assim, esse convite veio através de uma pesquisa na internet sobre o que eu deveria fazer enquanto pós-graduação. Eu busquei a Universidade Federal de São Paulo, na época ali chamava Uniad, né, é o ambulatório de psiquiatria, né, responsável por estudos em dependência química. E aí eu tive a honra e o prazer de ter muitos mestres ali, né? Muitos professores que me ensinaram, né? E outras, minha turma toda ali, naquele momento, um pouco mais sobre a questão científica relacionada à parte da dependência química, muito com um olhar biológico. E aí eu fui buscar um aprofundamento depois em outras áreas do saber, dentro da psicologia, que fizeram assim uma ponte direta com isso, e a prática que nos traz mais esse conhecimento desse manejo com dependente químico. Então, iniciei meu caminho por aí, assim, foi meio chamado. Mesmo, né, eu acredito. Um chamado. Eu creio. E só quem passa por uma situação como essa, enquanto o senhor falava, 16 pessoas afetadas, eu fui um afetado. Sim. Eu fui um afetado. E, inclusive, eu convido você, convido o Dr. Rodrigo, o nosso testemunho está ok. Nós vamos voltar e vamos acompanhar. Acompanhe comigo essa história. É difícil para um padre, eu tenho
7 anos de padre. É difícil para um padre abrir o jogo, que ele seja também um ser humano e por essa razão precise aprender a perdoar. O perdão que eu tive que aprender a dar foi o perdão a ninguém mais do que o meu próprio pai. Minha mãe ficou grávida lá na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo, uma cidade pequena, uma cidade onde a agricultura, ela é, sem sombra de dúvidas, o grande carro-chefe da produção do local. Por isso, meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora, ambos trabalhando na roça. Quando minha mãe ficou grávida, eu já era o 4º filho, o filho caçula. Minha mãe chegou para o meu pai em meados de 25 de julho, que era o aniversário dela, e disse assim: meu amor, amanhã é meu aniversário. O que você vai me dar de presente? Meu pai, alcoolizado, porque desde os 9 anos de idade, ele sempre usou muito de consumir o álcool. Desde os 9 anos tomava pinga, desde os 9 anos. E tomava pinga com o próprio pai. Meu pai alcoolizado deu um grande chute na barriga da minha mãe. E quem diz que a rejeição ela não seja sentida ali, está muito enganado. Bom, eu considero que ali tenha sido a primeira rejeição. Eu cresci vendo sempre a minha mãe como a protagonista. Me recordo de minha mãe chegando da roça com o braço todo roxo, toda machucada, por ter que carregar caminhão, por ter que fazer um trabalho que é trabalho de homem, enquanto que meu pai chegava muito mais cedo que a minha mãe. Minha mãe chegava às 8, 9 da noite. Meu pai, desde as 2 da tarde, já estava em casa, bêbado. Sempre bêbado. Sempre bêbado. Minha mãe chegou e disse: meu filho, cadê seu pai? Mãe, não sei, não veio hoje ainda não. E ela saiu, eu fiquei assistindo. E depois minha mãe voltou e disse assim: meu filho, seu pai deve estar caído no meio do campo. Era muito escuro, sem iluminação. Como a senhora sabe disso, mãe? Ela disse: não, eu espiei e vi um vulto no meio do campo. Eu acho que ele está lá. Tem um bar na frente. Se eu entrar nesse horário no campo, no escuro, vão falar de mim como uma mulher casada. Então você vai comigo para a gente entrar. Naquela noite ia gear, e de fato geou. Era muito frio. E nós entramos. Eu me lembro que quando a gente chegou no meio do campo, ali estava meu pai deitado, naquela poça de água. Se minha mãe não tivesse sido tocada por Deus naquele dia, meu pai tinha morrido congelado. Então minha mãe pegou meu pai de um lado, eu peguei meu pai do outro lado, voltamos para casa e bem na hora que nós estávamos passando pela frente da escola, o sinal ele foi dado para que os alunos saíssem da sala. Então eu encontrei todo mundo saindo da aula à noite e as pessoas olhavam e na minha cabeça de criança aquilo me envergonhava muito. Eu chegava a dizer: mãe, por que a senhora não separa do pai? Porque a paz para mim seria ficar com a minha mãe sozinha, sem meu pai. E outras vezes eu chegava a dizer assim: tomara que meu pai morra antes que a minha mãe, porque é muito sofrimento. Quando eu estava na escola, que os meninos todos estavam ali esperando seu pai, esperando sua mãe, quando eu olhava
para o relógio e via que estava acabando a aula, o meu maior medo era do meu pai vir me buscar. Porque se ele viesse me buscar, ele viria me buscar bêbado. Bêbado. E eu não queria ver os outros falando do meu pai. Eu não queria ver os outros fazendo chacota com meu pai, porque aquilo sempre gerava preocupação. E era muito constante encontrar o pai bêbado. Então, quando ele vinha me buscar, eu falava, benção, pai, e saía correndo, saía disparado. Eu ia na frente, ele ia atrás, porque eu não queria ir junto, justamente porque a figura paterna, ela sempre me envergonhou, e me envergonhou muito, bastante. E eu não convivia bem com isso, de jeito nenhum. Porque eu pensava, meu Deus, que ser humano que sou eu. Ia para a igreja, mas não conseguia amar o meu próprio pai. Quando eu cheguei aos meus 12 anos, eu sempre tive muita vontade de ser padre. Desde criança, na verdade. Desde criança. E aquela situação em casa, ela foi uma situação muito pesada para mim, eu não tinha paz no coração. E um dia eu pensei comigo assim, que ser humano sou eu, que não consigo amar o próprio pai, como que eu posso dizer que sou um homem de Deus? Com 12 anos dizer um homem de Deus? Sim, porque eu sempre fui muito precoce, desde pequenininho eu queria ser padre, desde cedo, meu sonho era ser sacerdote. Então, eu já era uma pessoa de Deus aos 12 anos, já era um homem de Deus aos 12 anos. Só que veja o que é a falta do perdão. Com 12 anos, eu me lembro que eu resolvi fugir de casa. Falei, eu não aguento mais isso não aguento mais essa situação, eu não vejo possibilidades de ser feliz. Não sabia que existia seminário menor. Falei, se eu for entrar no seminário só com 18 anos, eu tenho 12. Então eu tomei um ônibus, fui do bairro que eu morava até a cidade. Quando chegou na cidade, eu, desesperado, falei, para onde que eu vou? Contando dinheiro no bolso, o pouco dinheiro que eu tinha, que era o dinheiro que meu pai mesmo me dava, pouquinho, moedinhas. Mas dava para pagar a passagem. Eu entrei no próximo ônibus que chegou e fui embora, com 12 anos. Olha a cabeça. O que minha mãe diria? O que meu pai diria? E eu fui parar numa cidade vizinha chamada São Roque. Quando eu entrei lá, entrei na capela de Santíssimo e falei para Jesus, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Me suicidar? Não tenho coragem? O que eu vou fazer da minha vida? Jesus, me ajuda. E naquele mesmo momento eu senti que Jesus tocava no meu coração e falava que Ele tinha algo para mim, que eu devia confiar nele. E pasme você, eu saí dali e voltei para minha casa. E eu só entrei naquela igreja novamente 10 anos depois como sacerdote. Porque na mesma igreja que eu entrei pensando em me matar, foi a igreja que eu voltei para celebrar a missa. Eu fui ordenado padre e eu fui mandado para aquela igreja. E eu iniciei minha formação. Comecei a pensar assim, não, tenho que honrar meu pai, que ele precisar de mim, eu vou fazer por ele. Meu pai precisou de médico durante o tempo de seminário, eu lembro que eu corria atrás. E assim foi durante todo o tempo de seminário. Sempre eu fazendo por ele, mas não pensando no que eu sentia, porque pensar no que eu sentia me fazia muito mal. Tá aí, doutor. Gente, não é fácil a gente rememorar essas coisas, mas graças a Deus, eu percebo que
a mão do Senhor, ela conduziu tudo. Por isso que contar esse testemunho, e você vai poder acompanhá-lo daqui a pouquinho, a continuação dele, contar esse testemunho hoje para mim, me faz bem. Me faz bem porque eu consigo perceber a mão de Deus agindo firmemente na minha vida. Olha, doutor, muitos filhos são afetados com isso. Esse caso, que é o meu caso, é comum na vida dos filhos? Como que o senhor vê essa situação? Padre, primeiro, né, parabéns pela coragem, né? Que história bonita, né, de superação de todos vocês, né, enquanto família, né? Você contou a sua história, que não em partes muito diferente do que já aconteceu e acontece até hoje, né? Então, desde o início, onde o consumo de álcool muito precoce, né, dentro de um lar, né, passa realmente por uma questão cultural, e no Brasil, durante muitos anos foi assim, né, principalmente mais no interior mesmo, né, de o pai oferecer bebida para a criança, e a criança aceitar aquilo, né, e achar normal e continuar bebendo por muitos anos. A doença do alcoolismo, ela se desenvolve ao longo de muitos anos e acaba afetando a todos, né, os filhos, a família como um todo, né, no caso onde o pai é que bebe, né, o marido é que bebe, a esposa é afetada, o filho é afetado e nós entendemos que uma criança, como ela não consegue ela mesma, né, se alimentar sozinha, que ela precisa que alguém faça isso por ela, também não consegue muitas vezes entender o que está acontecendo à sua volta. E precisa que alguém mastigue essa ideia, né, traduza essa realidade para a criança, apresente essa realidade para a criança para que ela possa entender. Hoje nós sabemos que o alcoolismo é uma doença. Algum tempo atrás, nós não tínhamos, né, essa convicção. Isso é uma convicção. Isso influencia, né, doutor, na vida da criança quando ela se torna adulto? Muito, e assim, 3 coisas podem acontecer, basicamente 3 coisas. A primeira delas é essa criança se tornar aversa à questão do álcool e ao que nós... E levar a vida assim, sempre de uma maneira muito, muito saudável e positiva. Nós chamamos essa competência inata de resiliência. Então, algumas crianças vão se desenvolver sem problema nenhum. Outras crianças vão adotar esse comportamento como algo muito comum, muito normal. E vão passar a reproduzir esse mesmo comportamento no futuro, né? Então, essa exposição ao álcool torna esse beber aceitável e esse indivíduo vai beber. E provavelmente, e possivelmente, também pode desenvolver, então, uma dependência. E a terceira possibilidade é que esse indivíduo que passa por isso, né, essa criança que passa por essa situação, vendo o pai ou a mãe em condições lá precárias, precisando de ajuda, essa criança ela faz um papel que ela não deveria dentro dessa casa, assumindo responsabilidades demais. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum e isso ela vai levar para o resto da vida, né? A menos, padre. E essa é a ideia que eu gostaria de trazer aqui. Que uma criança ela não tem essa condição de compreender, mesmo até um adolescente, a condição de compreender sozinho o que é que está acontecendo ali. Mas um adulto tem a possibilidade, né, de construir recursos, seja através de orientação, de ajuda, nos grupos de autoajuda, através de profissionais, dentro da própria pastoral, essa ideia de poder, com uma mente adulta, compreender o que aconteceu na própria história do passado. Então, quando nós, adultos, né, podemos olhar, né, olhamos para a nossa história de forma corajosa, né, Padre, como aconteceu com o teu testemunho, né, nós podemos entender, através de um olhar de adultos, né, o que é que de fato estava acontecendo ali. Né? Isso é fundamental, né, doutor? Muito. Nós chamamos isso de ressignificação. Ressignificação. Essa palavra é sagrada. Uma palavra maravilhosa. Gente, nós estamos num tema muito interessante aqui. Até se você está nos acompanhando, se você conhece pessoas que enfrentam essa luta, dá uma ligadinha para essa pessoa e diz assim, ó, coloca lá na Rede Século XXI, porque o assunto está muito interessante.
Nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo, ele é especialista nessa área, especialista, e nós vamos nos servir do conhecimento dele. E também eu quero continuar a minha história, ainda tem uma continuação disso que eu comecei a contar para você, desse desabafo, desse testemunho. Mas tudo isso nós faremos no próximo bloco. Voltamos daqui a pouquinho, se Deus quiser.